Mas que mancada, você tá surdo? Você pode até ter falado frases como essa na brincadeira, mas não é não. Fere. Aqui no Diálogos da Cidade nós já trouxemos discussões sobre vários temas importantíssimos. Hoje nós traremos para o debate o capacitismo, que é uma palavra que talvez muitas pessoas não conhecem, mas significa ofender ou destratar uma pessoa por conta de sua deficiência. Para conversar comigo sobre este assunto, então, eu trago a advogada Rebeca Barbosa e também o psicólogo João Castilho. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Bom, quero começar, então, explicando. Eu já fiz essa introdução que o capacitismo, ele é você ofender, menosprezar uma pessoa pela deficiência. É isso mesmo, Rebeca? Na verdade, na minha opinião, o capacitismo ele vai além, né? Ele abrange questões históricas. Que se a gente for olhar lá atrás, as pessoas com deficiência em Esparta, por exemplo, eram descartadas porque elas não serviam. E aí as coisas vão evoluindo e a partir do momento que as pessoas percebem que não precisa chegar a esse ponto de descartar, tá bom, não é para descartar, mas vamos esconder. Até que a gente chega a um ponto de integração. Mas como tem toda essa questão histórica e de propriamente reparação, a gente tem muito ainda para avançar e para as pessoas entenderem que as pessoas com deficiência fazem parte da sociedade e que não falta nada a ela, até pelo próprio conceito de deficiência, que significa que é um impedimento a longo prazo que, em conjunto com outras barreiras que podem ser arquitetônicas, sensoriais, qualquer tipo de barreira, impedem a integração plena dessa pessoa com a sociedade. E aí a gente tem que pensar que o capacitismo vem exatamente disso, de pensar que a pessoa com deficiência que deve se adequar e não o contrário. E não essa aproximação, assim dizer, das pessoas de entender que a pessoa com deficiência é uma pessoa como ela, só que tem uma questão com necessidades diferentes. Eu sempre falo que não existe pessoa menos deficiente ou com mais deficiência. Existem necessidades diferentes. Porque você pode ter uma pessoa com o mesmo CID que tem necessidades diferentes. Então, acho que é isso. É a gente partir do princípio de olhar, não, de deixar a pessoa chegar na frente e não a deficiência dela. João? Eu gostei bastante da fala da Rebeca relacionado à questão histórica, né? Porque realmente, para além de uma questão histórica, econômica e tudo mais, perpassa toda uma questão estrutural, que nossa sociedade, a gente, querendo ou não, somos educados em maior ou menor parte, em maior ou menor demanda, a perpetuar esses aspectos capacitistas. Então, é importante que a gente tenha todo esse respaldo, toda essa questão de se ver além até da questão como posso dizer, da discriminação, do preconceito e tudo mais, e perceber que há jogos, há funções sociais que perpetuam essa questão do capacitismo. Então, para além de uma questão individual que muitas vezes dói e causa vulnerabilidades para pessoas, essa vulnerabilidade também tem um respaldo social. Sem dúvida o que você falou, né? É muito interessante. O capacitismo ele é estrutural, não é mesmo? E muitas vezes a gente só perpetua e não faz essa crítica, né? Poxa, não tá legal, é que é isso mesmo, a gente pode fazer diferente. E acaba se perpetuando, né? Sendo uma coisa estrutural mesmo. Sim, e aí falando até como uma pessoa com deficiência, eu acho que faz parte até da própria educação que a gente recebe desde sempre, porque muitas vezes é um trabalho duro que todo mundo, eu digo todo mundo enquanto sociedade, ou até eu mesma tenho que fazer para falar, não é um favor, as pessoas não estão me fazendo um favor. Ou, por exemplo, se a gente for jogar e olhar o capacitismo por dentro mesmo, saiu uma pesquisa recente, depois se vocês quiserem eu até passo para vocês a fonte, 56% dos homens
com deficiência são casadas. Quando se fala de mulheres, o número cai para 36%. Por quê? Porque a gente é educado e aí faz parte de uma cultura capacitista de que pessoas com deficiência são anjos, ou que não têm desejo sexual, ou que não podem ser objeto de desejo, ou que aquela pessoa... E aí isso reflete em outra questão que fica muito maior, que é a violência doméstica contra pessoas com deficiência. Porque a partir daquele momento que aquela mulher se enxerga naquela situação, ela tem que fazer uma força muito maior para não validar até a própria situação de violência do parceiro. E falando de mulher, porque eu sou mulher. Sim. Então, a gente passa por diversas questões que vão muito além, porque a partir do momento que ela vê ele violentando ela, seja qualquer forma de violência, e como o capacitismo está na estrutura, ela acaba validando, porque se eu não ficar com ele, eu não vou ficar com mais ninguém. Então, acho que a gente tem muito para avançar, assim como a gente tem em outras questões, mas eu acho que com relação ao capacitismo, a gente tem ainda mais, porque, por exemplo, eu tenho 27 anos. Hoje que a gente discute sobre capacitismo, mas essas questões existem desde que eu existo. Na verdade, existem desde antes de eu existir. É que, na verdade, porque eu sempre falo que quando eu nasci, se eu viesse de Minas, que eu nasci lá, e viesse aqui no shopping, eu era a única criança com uma deficiência. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as crianças vêm até mim e falam: olha, a tia tá usando a muleta, olha, a tia tá fazendo isso, olha, igual eu. Isso é uma coisa que faz diferença. E eu acho que isso avançou, sei lá, de 30 anos para cá, pelo menos no meu ponto de vista. Mas não quer dizer que a gente não tenha muito para avançar e muito para discutir. Uma coisa que eu gosto muito de pensar e fica para todo mundo pensar é quantas pessoas com deficiência se você fechar o olho, falar quantas pessoas com deficiência você conhece que estão inseridas na vida como um todo. Isso que trabalham, que no seu trabalho, na sua escola, na rua, no seu ambiente de lazer, quantas pessoas você conhece? Porque somos 24% da população. Ou seja, é a minoria com o maior número. Cadê? Sim. Exatamente. Corrigindo, né? Claro, se a gente considerar os negros, eles têm uma proporção maior, mas estou dizendo assim, uma minoria. Fechando o olho, quantos você conhece? Aí você vai perceber que o capacitismo ele existe, não é uma teoria. Sim. Pegando o gancho do que você falou, segundo o IBGE, 24% da população brasileira, né, ao menos 24%, tem algum tipo de deficiência. Bom, já que a gente está falando sobre capacitismo, eu conversei com Rafael Bonfim, ele é joseense, mas atualmente mora em Curitiba, para a gente entender na prática, né, como é para quem vive na prática essa situação no dia a dia. Então vamos conferir? Eu cresci com uma deficiência e passo com isso, né, por todas as fases da minha vida. E durante a minha infância eu tive a felicidade de encontrar colégios que me acolheram muito bem. E numa época, numa década, nos anos 80 e anos 90, em que não tinha nada disso presente. Mas para chegar nesses colégios, a gente recebeu negativas, e são essas negativas capacitistas que você comenta. Um aspecto muito interessante do capacitismo, quando você fala não para uma pessoa, especialmente no ambiente escolar, é quando um grupo de educadores ou uma educadora ou um educador fala não, porque aquele espaço não está preparado para acolher aquele aluno, aquela criança, né? E aí parece que a pessoa está preocupada com a inclusão daquela criança e ela quer um espaço melhor para ela. Mas, na verdade, ela não está preocupada. Ela está querendo não se envolver com esse desafio e acha melhor passar para outro lugar. Então, você passa a responsabilidade adiante e você não se envolve. Eu encaixo a questão, né, que você publicou num texto, numa rede social, que você falou que foi passar o ano novo, a virada de ano no Rio de Janeiro, e aí depois de vários nãos,
né, em vários hostels que você entrou em contato, você achou um albergue que, né, falou de uma forma franca, não temos estrutura, mas temos uma equipe que pode ajudar. Essa vontade de fazer acontecer, né, de fato, que falta muitas vezes. Isso. Esse episódio desse albergue carioca, ele é um episódio muito interessante, porque, como você falou muito bem, eu recebi negativas a partir do momento que eu falava que eu usava cadeira de rodas, e eu tinha consciência, quando eu estava buscando, que eu estava querendo ficar num albergue, não necessariamente a acessibilidade ia ser 100%. Então eu tinha ali um jogo de cintura. Mas eu só queria saber se eles tinham um quarto no térreo, por exemplo. E ao invés de abrir um diálogo comigo, a maioria disse, não dá para você vir aqui. E aí, esse albergue que você comentou, abriu o jogo, como você disse, né? Falou, olha, a minha acessibilidade não é legal, eu tenho escada, vai ser difícil de chegar, não tenho o banheiro adaptado, mas o albergue vai estar cheio de gente. Então eu posso alertar a minha equipe, você vem para cá, se você se sentir confortável e quiser ajuda, você pede e fica tudo certo. E foi para lá que eu fui. E eu pontuei nesse artigo que o que foi legal dessa postura, dessa prestação de serviço, é que a pessoa foi honesta, ela disse que ela não estava preparada, isso é uma coisa que eu entendo, no Brasil é um desafio, mas principalmente eles deixaram a escolha de estar naquele ambiente ou não, a escolha foi minha, não foi deles. Esse é o grande ponto de diferença. Quando você nega uma vivência para uma pessoa com deficiência, alegando que você não tem preparo, mas você não dá escolha para ela, você está jogando ela para fora do teu ambiente. É por isso que é uma postura discriminatória e não é uma postura de alguém que está preocupado ou preocupada. O que o Rafael espera do futuro, do Brasil do futuro, em relação ao capacitismo, à acessibilidade? Tem uma maneira muito realista, eu acho, de ver as coisas, porque é um desafio muito complexo. Eu realmente acredito que o capacitismo nunca vai deixar de existir, porque a gente nunca vai deixar de ter seres humanos com opiniões tortas e com opiniões não muito legais sobre várias pessoas. Mas o que eu espero que aconteça é que ele tenha menos força. Isso é possível. É ter uma inclusão, sim, mais democrática, mais naturalizada, com mais pessoas com deficiência ocupando mais espaços. E tem uma outra analogia que eu acho também muito curiosa. Eu sempre paro para pensar que eu particularmente tenho uma deficiência visível, né? Eu uso a cadeira de rodas, a minha deficiência física, e você tem outras possibilidades. A cadeira de rodas é um adereço para a minha locomoção. Da mesma maneira como o meu óculos de grau é um adereço para a minha visão. E tem muita gente que usa óculos de grau, e as pessoas não dão muita bola para isso. É um óculos de grau, é comum. Então eu espero que em algum momento uma cadeira de rodas, ou uma bengala, ou um aparelho auditivo, coisas que você percebe no outro ser humano de ver, né? Coisas assim sejam encaradas com a mesma naturalidade que um óculos de grau é. E a cadeira de rodas seja vista como um adereço de locomoção e nada mais, que ela não tenha impacto no seu julgamento em relação às minhas capacidades, habilidades e o meu caráter. É só uma coisa. Sem dúvida. Rafael, muito obrigada por separar esse tempinho para conversar com a gente, viu? Eu que agradeço, pessoal. Tá aí, então, quero agradecer ao Rafael mais uma vez pela participação aqui no Diálogos da Cidade. Bom, a gente está com um tempinho apertado, eu vou chamar o intervalo, então, mas não saiam daí, que daqui a pouquinho a gente está de volta com Diálogos para a gente comentar sobre esse VT que a gente acabou de passar e também desmembrar mais o assunto de hoje, que é capacitismo. Não sai daí que voltamos já já. Estamos de volta
volta com Diálogos da Cidade. Hoje estamos falando sobre capacitismo. Bom, a gente finalizou o primeiro bloco, então, mostrando uma reportagem, um VTzinho que eu fiz com o Rafael. E eu achei, uma coisa que eu anotei aqui que eu achei bem interessante, né? Que ele acha que, infelizmente, o capacitismo ele sempre vai existir, mas que ele tem essa esperança de que, com informação, ele seja cada vez menos visível, menos frequente, que as pessoas elas se conscientizem, né? Ele até usou o exemplo do óculos, achei bem bacana. Uma pessoa usa um óculos, da mesma forma que uma pessoa utiliza uma cadeira de rodas, é apenas um adereço, né? Não tem que ser olhado como uma pessoa diferente por isso. Vocês gostariam de fazer alguma colocação, Rebeca? Bom, eu acho que a cadeira de rodas, a bengala dos cegos, a muleta, ou qualquer tipo de coisa que facilite a acessibilidade, eles são chamados de... é um objeto de apoio. Por exemplo, a minha muleta é uma extensão do meu corpo, mas ela não me define, não define quem eu sou. E por que eu digo que ela é uma extensão do meu corpo? Porque eu sempre brinco, gente, tira minha perna, mas não tira minha muleta, deixa minha muleta aqui. Porque se você deixar minha muleta, eu sei que eu vou poder fazer aquilo. Então a muleta pra mim é a maneira como eu conheci o mundo. Eu falei exatamente a extensão. Aquela brincadeira das asas para quem tem cadeira de roda é a mesma coisa. Então quando você entende que esses acessórios de apoio são só acessórios e não uma definição de quem eu sou, é o que eu falei no primeiro bloco, que não chega na frente. Quando a gente tiver isso da pessoa não chegar na frente e eu chegar na frente, quem eu sou, a Rebeca, e a pessoa conseguir me descrever e não só descrever a muleta, é sinal que ela aprendeu. É o que eu sempre brinco com os meus amigos. Eu acho legal quando eles falam pra mim, Rebeca, eu esqueci que você precisa de ajuda nisso aqui, porque pra mim já é muito, muito normal. E é maravilhoso ouvir isso. Às vezes as pessoas acham que eu vou ficar brava porque a pessoa me largou de não, eu vou achar legal, porque é sinal de que ela tá me vendo, de que a muleta não tá chegando na frente. Sim. E outro ponto que a gente conversava em off, que você comentou também, ele, no caso, teve sorte, né? Ele fez a viagem, deu tudo certo, mas esse dá um jeito, né? Que você falou, chamar atenção, tomar esse cuidado. O ideal, obviamente, é que todos os espaços tivessem acessibilidade, mas esse dar um jeito pode não terminar muito bem assim, em alguns casos, ainda mais numa época, ele foi no Réveillon para o Rio de Janeiro. Então, imagina a situação, a quantidade de pessoas também, poderia não ter dado certo, né? Sim, eu sempre falo que essa questão do vem que a gente dá um jeito é um tanto quanto perigosa. Por quê? Porque o vem que a gente dá um jeito tem toda aquela questão de a boa vontade que ele falou da pessoa que tem que falar, não, a gente vai dar um jeito, mas também tem uma questão um tanto quanto perigosa, porque não necessariamente ele saberia como seria a situação ali. Ele poderia se colocar em risco e a própria empresa colocar todo o patrimônio em risco, porque uma coisa errada gera uma série de outras consequências. E aí a gente entra num outro ponto, que a partir do momento que a gente admite um vem que a gente dá um jeito, a gente admite que os lugares não sejam acessíveis simplesmente porque as pessoas que estão ali têm boa vontade. Fica cômodo, né, nesse sentido. João? É legal a fala da Rebeca, que traz algo que é muito importante a gente lembrar, que a questão da acessibilidade, a questão dos direitos não é algo individual ou tem que ser algo pautado numa filantropia. Pelo contrário, tem que ser algo que tem que ser proposto e definido por leis, definido por todo um aparato social que garanta a seguridade dessas pessoas, das pessoas com deficiência. Então, vai para além de uma questão de, que legal que nesse momento, nesse episódio, houve a acessibilidade para ele de alguma forma. Mas que, como a Rebeca falou, isso daí abre margem para que outros locais, outros momentos não tenham essa acessibilidade e acabe causando algum dano, algum tipo de violência à pessoa. É o que a gente falava do famoso jeitinho, né? Bom, gente, e tem uma lei, a Lei 13.146, de julho de 2015, que assegura a liberdade e igualdade de direitos. No artigo 88, inclusive,
diz que praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência pode gerar pena, reclusão de 1 a 3 anos, além de multa. Quero aproveitar para falar, nós temos leis, outras leis também que penalizam, né, leis de inclusão. Como que vocês avaliam, desde que essas leis elas foram de fato, né, efetivadas até agora, como que vocês avaliam que a gente deve caminhar daqui para frente ainda? Muitas vezes elas não são cumpridas, né? Infelizmente elas estão aqui, mas as pessoas não são penalizadas como elas deveriam. Bom, o que eu acho é que o ordenamento jurídico, o conjunto de leis que a gente tem hoje, ele é bem completo em relação a pessoas com deficiência. O que falta é a aplicação dela, é justamente o que a gente estava falando, é a integração. Porque, de fato, a lei existe, mas a política pública ela é falha. O que a gente falha é na hora de executar. Um exemplo que é muito claro e acontece muito, principalmente agora no começo do ano, que é começo de ano letivo, e que é discriminação as escolas recusarem os alunos com deficiência. O ponto que eu quero chegar é: receber alunos com deficiência não é uma faculdade, é um dever. Garantido constitucionalmente, inclusive. E a partir do momento que uma escola nega a matrícula daquela criança ou fica criando impedimentos depois que ela já está matriculada, é sim crime de discriminação e mais, passível de dano moral na justiça. Então é isso que eu quero bater muito. A gente tem direitos e não faculdades. Todo mundo deve respeitar. Não existe isso de, mas eu não posso. Pode, inclusive você deve. Não é que você pode. Não, você deve respeitar. Porque está escrito. E mesmo que não tivesse, se a gente olhar para uma questão mais ampla, a gente tem a ONU que garante direitos humanos. Direito das pessoas com deficiência é, para além de qualquer coisa, direito humano. Antes de qualquer deficiência, ela é também um ser humano. Uma coisa que eu sempre penso, e aí eu lanço para vocês: e se você fosse eu, e se eu fosse você? Se a gente pensar assim, a gente melhora enquanto sociedade, melhora até na aplicação desses direitos que já existem. Porque o que eu falo, lei aqui no Brasil a gente tem para tudo. O que falta é aplicar. A partir do momento que a gente aplicar e tá funcionando legal, aí a gente pensa no que dá para fazer. Mas a gente tem um ordenamento que é extremamente analítico e abarca todas as possibilidades, inclusive na lei direcionada para pessoas com deficiência. Então a gente tem que pensar na aplicação e em como a gente, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, se portam em relação a isso. Sem dúvida, interessante. Então, reforçar. Muitas famílias, infelizmente, ainda passam por isso, não é mesmo? Então, se você tiver, por algum motivo, uma matrícula negada, você pode recorrer, pode entrar na justiça, porque é um direito de cada pessoa. E aí a gente entra também, né, nessa socialização mesmo, né? Porque senão fica uma coisa, né, de segregar, né, as pessoas, que seja a deficiência que ela tem, não, essa pessoa ela tem direito, como qualquer um de nós, a viver em sociedade, ter suas vontades, seus desejos, fazer o que ela quer, não é mesmo? A gente não tem que segregar, separar, porque e todo mundo tem suas limitações. Se a gente fosse pensar assim, né, ia separar todo mundo. João, gostaria de fazer algum comentário em relação a isso? Novamente, eu gostei bastante do comentário da Rebeca referente à questão da empatia. E como isso daí é necessário realmente para se ter um olhar além, para tipo, você conseguir ir além de muitas vezes as limitações que você tem, seja pelo seu meio social, que não tem tanto contato com uma pessoa que tem alguma necessidade, e também seja por uma questão de até por falta de instrução, de conhecimento. E por isso mesmo se torna tão importante se ter esse contato com pessoas e abrir espaço para essas pessoas também estarem... Uma coisa que a Rebeca falou, né, durante a gente estava conversando em off, que a parte dos amigos. Achei muito legal essa parte dos amigos, muitas vezes esquecerem essa questão
do acessório e tudo mais. E lembrar que ela, antes de tudo, é uma pessoa e tem todas as suas questões de direitos, todas as questões de deveres e deve, assim como qualquer outra pessoa, ser respeitada. Sim, e eu acho que isso também é uma via de mão dupla, é uma construção. Porque as pessoas estão muito acostumadas a ter a gente nesse lugar. Então, a partir do momento que a gente passa a ocupar lugares, isso vai sendo quebrado. Não vai ser quebrado de hoje para amanhã, mas é uma construção e uma desconstrução também. Então, acho que cabe a gente entender também que as coisas não vão acontecer do dia para a noite, até para a gente sofrer menos. Porque se eu quiser que as coisas aconteçam do dia para a noite e não entender, não quer dizer que eu passo pano, não é isso. Mas não entender que tudo faz parte de um processo, eu vou sofrer menos. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. E aí, jogando para a pessoa com deficiência mesmo, se coloca no primeiro lugar. Porque se você se colocar no primeiro lugar, você vai saber entender o que a pessoa tá querendo, mas você também vai entender que não, pera, mas eu quero isso. Então acho que é isso. Sim, Rebeca. É legal essa parte do que a Rebeca falou, você também falou sobre a questão do de uma pena, de um coitadismo, ou até mesmo de uma outra dualidade, né, de você criar um heroísmo para a pessoa. Isso daí também é algo que complica, porque qualquer ação, seja a mínima que seja, acaba criando todo um palco para se tornar, olha, ela conseguiu segurar tal coisa, ela conseguiu fazer tal coisa. E, na verdade, isso daí deveria ser algo rotineiro e não declarado como algo heróico, algo de superação, porque isso daí também faz parte do capacitismo. Muitas, inclusive, fazendo adendo, a gente vê em muitas reportagens mesmo, pegando, principalmente, dando exemplo, atletas, né? Mas ele superou. Sim, muitas vezes foi uma superação, é isso mesmo, ok, mas colocam como se fosse uma coisa heróica, né? Nossa, Sim. ele não conseguiria fazer aquilo e tal, e tem que normalizar nesse sentido, Exatamente, né? E trazendo novamente a fala da Rebeca, que eu achei legal, foi se entender em um processo histórico, em uma luta histórica, e que você faz parte disso é muito importante. Sim. Bom, antes da gente finalizar esse segundo bloco, você falou há um tempo sobre a questão da violência, né? E realmente nós temos dados aqui, de acordo com o Atlas da Violência, mesmo com a Lei Brasileira de Inclusão, a Lei Brasileira de Inclusão não impediu o aumento da violência doméstica, principalmente contra as mulheres. E, segundo apontou a pesquisa, a violência doméstica representa mais de 58% das notificações de violência contra pessoas com deficiência. Então, ainda é um assunto que precisa ser muito falado também. Sim, justamente pela própria questão que eu já falei, de que toda vez que você vê, aí, de novo, vou falar como mulher porque sou mulher. Toda vez que você vê uma mulher com deficiência namorando, você sempre vai ver que a pessoa que está namorando com ela, independente de ser parceiro ou parceira, ela vai ser colocada num pedestal. E na verdade não é, ela só está namorando. É o que eu sempre digo. Ninguém vai me dar parabéns por isso. E aí é que tá. A construção faz com que a gente admita muitas vezes. Porque muitas vezes tem aquela construção daquele medo. Olha, se você olha o favor que ele tá te fazendo de ficar com você. E na verdade não. Ele tá ficando. Se ele tá ficando com você por isso, ele não deveria. Então, ele tem que olhar para você e falar: tá, a deficiência existe sim, mas faz parte de quem ela é. Então acho que é isso, é uma construção histórica que a gente tem muito para batalhar. Eu falo muito isso porque, batendo de novo na questão e aí indo de frente com questões de machismo também, mulheres são educadas para cuidar, homens não. Então, quando você vê um homem com uma mulher com deficiência, naturalmente você vai, assim, naturalmente não, que aí eu mesma estou sendo preconceituosa, mas a gente
tem que entender que muitas vezes aquele cara vai ter que abrir mão de algumas coisas. Por exemplo, no meu caso, trazendo para o meu dia a dia para ter certeza de que não vai ter nenhum tipo de que eu não vou ofender ninguém. Um cara que casar comigo, por exemplo, vai ter que ter a consciência de que eu não vou poder limpar uma casa, por exemplo. De que ou ele paga alguém para limpar, ou ele mesmo limpa. Isso dentro de uma educação machista é uma desconstrução. Sem dúvida. Porque você tem ali um homem à frente do lar. Enquanto eu vou ser a pessoa que, por exemplo, lava uma louça, bota a roupa para lavar e tira o pó. Enquanto ele fora, faz né? Tem essas questões. Enquanto ele faz todo o resto. Sim. Ou, por exemplo, o cara que tem um filho comigo vai ter que assumir que ele vai ter que correr atrás da criança mais do que um cara que se relaciona com uma mulher sem deficiência. Então tem todas essas questões de construção que é de capacitismo também, mas é de machismo, batendo com o que você falou da violência doméstica. Sem dúvida. É aquela coisa... É uma luta de minorias, né? Não fica apenas em um espectro. Ela percorre todas as questões de luta de machismo, questões de feminismo, várias questões de gênero, de raça, que muitas vezes esquecemos e pontuamos apenas uma questão, mas na verdade é todo um leque que de uma forma ou de outra estão meio que interligados, né? Isso mesmo. Bom, a gente vai para mais uma pausa, então. O papo tá bom, tá rendendo. Daqui a pouquinho nós voltamos com o Diálogos da Cidade, que hoje está falando sobre capacitismo. Não sai daí. Estamos de volta com Diálogos da Cidade, hoje falando sobre capacitismo. Quero voltar, João. A Rebeca deu o exemplo, né, de muitas coisas que, né, ela já ouviu, tantas outras pessoas também, no sentido de relacionamento, né? Ah, mas fulano vai fazer um favor para você. A gente tem que pensar nas consequências emocionais também, né, de ouvir isso a médio, longo prazo, que causam também nas pessoas essas frases infelizes. Muitas pessoas, às vezes, até por ignorância, mas a gente precisa buscar informação. Isso, as consequências podem ser bem graves, né? Sim, temos que pensar que a gente está sendo bombardeado a todo instante com essas frases, com toda a questão do capacitismo em si, seja ele de uma maneira mais aberta ou velada. E isso daí vai criando no indivíduo, na pessoa, uma psique que vai refletir a isso. Pode ser de uma forma um pouco mais branda ou uma forma muito mais exagerada. Criando um trauma mesmo. Criando um trauma, exatamente. Criando um trauma que vai ser não apenas para o indivíduo em si, mas para todo o círculo social que ele esteja inserido. Isso daí vai trazer algumas questões. Seja na questão do indivíduo, por exemplo, a possibilidade de um transtorno de humor, seja, por exemplo, a depressão, pode ser uma questão de ansiedade, pode ser uma questão uma questão da visibilidade corporal que ela possa ter. Transtorno de imagem. Um transtorno de imagem, né? Por exemplo. Uhum. Até para além de uma questão de transtorno de imagem, pode ser até como ela vai se portar, se retratar na questão social, qual vai ser a idealização dela enquanto um corpo, enquanto ela se porta próxima a uma pessoa ou não, quais vão ser os círculos sociais que ela pode ser inserida ou que se aparentam abertos para ela nesse momento. Tudo isso daí vai criando e vai fomentando espaços e possibilidades ou não para a pessoa poder ter uma saúde mental boa ou não. E isso daí vai depender muito de questões relacionadas não apenas ao indivíduo, mas também social. Uma questão social e uma questão familiar, uma questão
das amizades, Das da relações comunidade, como um todo, sim, né? das relações como um E todo. pensar, a gente está falando desses traumas, né, de palavras, dependendo da fase, né, a gente fala uma criança, por exemplo, quando está naquela fase de desenvolvimento, seja na primeira infância ou está naquela fase de descobertas da adolescência, frases como essas, por exemplo, podem ser ainda mais graves, né, dependendo do momento que a pessoa estiver na vida, pode ser ainda mais prejudicial, pode marcar de uma forma ainda mais negativa, mais pejorativa e as consequências ainda mais devastadoras. Sim, exatamente. Principalmente na fase da pré-adolescência, adolescência, onde a criança ou adolescente está se descobrindo, criando sua autonomia, sua identidade, junto até mesmo com os seus iguais, né, com outros adolescentes, isso daí pode ser algo que marque muito profundamente a pessoa. Bom, queria falar agora então sobre mercado de trabalho, não é mesmo? A gente sabe que as empresas têm de seguir uma legislação também prevê. A gente vê que, infelizmente, muitas empresas ainda, a gente percebe que tem as vagas PCDs ainda simplesmente para cumprir cotas, né? Não tem, de fato, um sistema. Rebeca, como que você, na prática, também avalia isso? O que você acha que é um processo gradual, né? Mas como que você avalia que a gente possa, os próximos passos para que a gente consiga, de fato, ser um país de primeiro mundo nesse sentido também, não ficar tão atrás? Bom, eu avalio que a questão da falta de cumprimento da cota, às vezes nem é uma questão da própria empresa, mas passa por uma questão que toda pessoa com deficiência passa, que se chama mobilidade urbana. Por que eu estou falando de mobilidade urbana? Porque mobilidade urbana está diretamente ligada com acessibilidade. Acessibilidade não é só o ir e vir, mas mobilidade urbana também é. Porque, vamos pensar assim, uma pessoa com deficiência que mora na periferia, ela pode ter tido todo o estudo, todo o arcabouço. Mas se ela não tiver como chegar para trabalhar, ferramentas, ela não vai conseguir estar naquele lugar. Então, ela pode até conseguir a vaga, mas ela vai ser cortada por faltar de mais. Então, assim, a gente está numa cidade que tem uma política pública de transporte para pessoas com deficiência, mas em todas as cidades tem. E ainda assim, dentro da nossa própria cidade, a gente tem coisas que podem melhorar. Por exemplo, não estou nem entrando nessa questão, mas eu acho que a questão do cumprimento da cota na hora da entrada no mercado de trabalho, eu acho que é a grande questão da pessoa com deficiência adulta, fora essas questões pessoais de capacitismo e tudo mais, de relacionamento, que eu acho que a pessoa com deficiência vai ter para sempre, porque são questões, como o João falou, que acabam sendo construídas por serem uma construção, é também responsabilidade do adulto se desconstruir, se colocar num lugar de não, eu posso, eu vou, mas eu acho que a grande questão do adulto com deficiência é essa, da mobilidade urbana, de como ele vai chegar para trabalhar. Porque se cobra muito isso, mas como a gente vai fazer isso? Porque assim, a empresa ela tem a obrigação de se adaptar, mas se a pessoa não consegue chegar, aí tem outro ponto. De novo, aí eu tô falando de política pública, que precisa ser feita e bem feita, e não só feita no centro da cidade, ela tem que ser feita na periferia também. Porque eu estava conversando hoje no grupo de estudos que eu faço, voltado para pessoas com deficiência, de que as barreiras elas vão ficando maiores. Quando eu falei do conceito de pessoa com deficiência, eu falei de impedimentos de longo prazo que relacionados com outras barreiras impedem ela da plena integração com o meio. Se você pensar no ponto da mobilidade urbana, quanto mais afastada essa pessoa mora, maior ficam essas barreiras. Porque para ela trabalhar, por exemplo, ela vai depender de um parente, ela vai depender de alguém, e não tem problema depender. O problema não é a ajuda em si, o problema é ter a ajuda como única alternativa.
Então, acho que é isso, a gente tem que pensar nessas questões da própria lei, mas tem que pensar também em mobilidade urbana, que daí eu tô falando de política pública, porque a calçada não pode ser boa em um único bairro, a calçada tem que ser boa em todos os bairros, para que a pessoa que usa cadeira de roda tenha condição de sair para trabalhar e tenha condição de estar movimentando a máquina. E quando a gente fala de política pública, a gente está falando até de onerar menos o poder público na questão de gastos com aquela pessoa com deficiência, porque daí ela vai ter dinheiro para poder fazer parte do mercado mesmo, porque a gente vive no capitalismo, tudo gira à base de dinheiro. Se ela tiver dinheiro, ela vai conseguir. Por isso que eu falo de política pública, que ela não pode ser restrita a pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Tem que ser para todos. Tem que ser para todos. Até porque a acessibilidade, uma cidade acessível, ela é aquela que dá oportunidade para todos. É muito mais do que muito se fala, né? Um prédio acessível, não. Ela tem que ser toda acessível, para que todo mundo, independente da sua limitação, consiga transitar e ir e vir. E você falou das políticas públicas, é importante também que seja toda uma rede integrada, né? Você falou questão de mobilidade urbana, aí entra a questão social, também saúde. É uma política, é uma rede mesmo integrada para que, né, o resultado, o fim nesse sentido dê certo, que as pessoas elas tenham mais acesso. Dê certo, porque a grande questão, e que eu percebo até quando a gente fala com empresas, é de que as pessoas não conseguem achar pessoas com deficiência qualificadas para poder ocupar aquela vaga. Mas por que não consegue achar? Porque as pessoas não conseguem chegar até os lugares. É muito mais, é além, né? É muito além. É muito mais embaixo. É o que o João falou. A gente não pode olhar só um ponto só. Tá tudo muito impermeado, tá muito enraizado no que a gente vive e na forma como a gente foi estruturado para pensar. Tem muita gente que acha que uma rampa mal feita tá mal feita, mas pelo menos a gente tem. Não, mas se a inclinação estiver errada, a pessoa vai passar com a cadeira lá, ela vai ser literalmente, eu falo que a gente é praticamente injetado, porque eu fico, gente, a pessoa que fez isso aqui nunca sentou numa cadeira e falou, pera, deixa eu subir isso aqui. É exatamente aquilo que eu já tinha falado. E se eu fosse você? E se você fosse eu? Quando eu falo de acessibilidade, eu sempre falo que a gente tem que pensar que a nossa normalidade, ela dura a questão de 1 segundo, porque hoje você não precisa de nenhuma dessas questões que a gente está falando aqui. Mas no próximo segundo, se você tiver um AVC, por exemplo, você pode estar precisando de todos esses mecanismos que a gente citou aqui. Então, acho que é isso, a gente tem que pensar que a nossa normalidade é só uma circunstância. Sem dúvida, se colocar num lugar do outro, Muito né? legal. Voltando um pouquinho na questão do mercado de trabalho, acredito que a própria questão do mercado de trabalho atualmente já é algo que não importa muito se a empresa ou o RH tem a questão da acessibilidade ou não, porque a própria dinâmica de trabalho atualmente já é muito capacitista. Uhum. Já é algo que muitas vezes discrimina, que cria empecilhos para outras minorias também. Então, para além de criar medidas que fomentem a acessibilidade, também pensar novas formas da dinâmica do trabalho, que possam não apenas criar algo que aquela empresa funcione, tenha acessibilidade, mas sim que, como a Rebeca falou, seja algo que seja transplanado para todos os meios da sociedade. Perfeito. Bom, gente, infelizmente nosso tempo está acabando. Vocês gostariam de deixar, frente a tudo que a gente falou aqui hoje, dessas reflexões, vocês gostariam de deixar alguma mensagem? Rebeca, você que está, né, diretamente no dia a dia vivenciando isso, na luta também profissionalmente falando, que recado, que mensagem que você deixaria para a sociedade? Além, eu acho que o que fica, né, a informação para a gente diminuir o capacitismo ou qualquer outro tipo de ignorância é a informação, é a educação
e que de preferência ela comece na base, né? Que mensagem que você deixaria? Bom, eu acho que as pessoas têm que sim, se colocar como sujeitos de direito. E quando eu digo sujeito de direito, é realmente não deixar quieto, não deixar para lá quando alguma coisa acontece. Porque como eu falei, no escritório mesmo, várias vezes agora no começo do ano, não estão deixando meu filho se matricular. Mas não é uma faculdade da escola receber ou não o seu filho. Ela deve receber seu filho. Isso eu estou falando independente de ser uma escola vinculada à rede pública ou à rede particular. Não importa. Então, acho que é isso. A gente se colocar como sujeito de direito, de que a gente pode e deve sim gozar desses direitos. Eu não estou falando que a gente não tem que fazer esforço para se colocar nesse lugar, não estou falando que não dói, mas é importante até nesse processo de construção. Porque a gente faz parte, sim, desse processo de construção. Acho que é isso. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço pela disponibilidade, João. Olha, complementando o que a Rebeca falou, realmente se colocar nesse lugar de emancipação, né? De uma certa emancipação e não acreditar que seja apenas para você, mas se mobilizar para encontrar grupos de estudo, para você poder encontrar outras pessoas que também estejam com essa busca de uma emancipação que seja do grupo social, seja da minoria, não apenas da pessoa, porque senão vai cair novamente naquela questão de um heroísmo, de uma meritocracia. Bacana, gente. E lembrar que a questão da acessibilidade, né, que a gente falou agora, é um problema de todos nós, né? Exatamente. Não é só a luta de alguém que tem alguma deficiência, de alguém que tem algum parente está na causa. É um problema, mas é um problema de toda a sociedade, de todos nós que precisamos ir em frente para que essa situação ela, né, melhore cada vez mais. Gente, obrigada mais uma vez pela oportunidade, por estar contribuindo aqui com a gente. Tenho certeza que foi um bate-papo bastante interessante e enriquecedor para o pessoal de casa. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu agradeço bastante. Obrigada, até a próxima. Obrigado. É isso, o Diálogos da Cidade fica por aqui, mas vocês podem nos acompanhar pelo youtube.com/câmarasjc, pelo canal aberto 12.3 e também lembrar que vocês podem seguir o Diálogos da Cidade, gente, no Instagram, que é @Diálogos da Cidade na TV. O Diálogos da Cidade fica por aqui, então, e a gente volta a se encontrar na próxima semana. Até mais!